Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, a cidade das Flores. Hoje é 4 de setembro de 2022. Já estamos caminhando já para a primavera, daqui a pouco estamos no final do ano. O ano está passando tão rapidinho, mas nós continuamos juntos, isso que é o mais importante. E como todos os domingos, às 20 horas, nós abrimos nossos lares para realizarmos o Evangelho no Lar, convidando Jesus e os emissários de mais alto para junto de nós. E nós vamos cumprimentando os amigos, Mariana, Carmelina, Sueli, Lucimárcia, esses amigos, amigas tão especiais, Anne Eliane, todos que fazem parte dessa família, que é a família do SEAC de Olambra. É uma família que está sempre junto, e isso é muito importante. Mas nós aproveitamos para lembrar, porque nós vamos saudando os amigos que estão aqui conosco, os amigos encarnados, os desencarnados, mas saudamos também aqueles que vão assistir depois as nossas gravações pelo nosso canal do YouTube, pelo Telegram, pelo Facebook, pelo Instagram. Boa noite, Sandra Sabino. E nós aproveitamos para lembrar. Nós sempre sugerimos colocar um copo ou uma garrafa de água. Ao final ela será magnetizada. Ao final nós receberemos o passe magnético espiritual. Então preparem espiritualmente o ambiente, mesmo aqueles que vão nos assistir depois, como se estivessem agora, nessa grande rede de esperança e de amor. Boa noite, Pedro Balalai, seja muito bem-vindo. Boa noite, Mônica Pascoal. Nós, com essa oportunidade da internet, quando ela é bem utilizada, nós unimos-nos aqui, não somente Olambra, mas unimos o Brasil, unimos-nos também com outros países. Então isso é muito bom. Temos pessoas aqui agora do Paraná, de São Paulo e de vários lugares do Brasil, e nós vamos criando essa grande rede de esperança e de fraternidade. A nossa querida Sueli Reis, que sempre está conosco, essa família Reis tão especial, Eudócia, Arnaldo. Boa noite, Henrique Relieves. Seja muito bem-vindo, Henrique. Mas, amigos, peguem os seus evangelhos, quem desejar, para podermos acompanhar junto. Nós estamos na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciamos a semana passada o item 3, Notícias Históricas. Semana passada iniciamos o item 3 e vamos dar continuidade hoje. Mas aproveitamos também para lembrar a quem for nos acompanhar que, de acordo com a tradução, essa ordem do item 3, ela pode estar diferente. Eu estou aqui com o meu evangelho, a ordem do item 3 está diferente da ordem que o Roberto está utilizando. Então, se porventura vocês começarem a ler a introdução, item 3, mas onde que está isso? Procurem, hoje nós vamos falar da continuidade, falando sobre os fariseus. Capítulo, introdução, item 3, falando sobre os fariseus. Então, abram aí seus evangelhos, porque nós vamos já preparando para iniciarmos. Vamos pegar, como sempre, um livro de páginas. Não é o Evangelho no Lar, não é um ritual que nós precisemos seguir a rigor essa ordem. Mas, geralmente, quando nós temos criança, nós pegamos, de acordo com a idade da criança, uma leitura para que ela possa acompanhar. Mas, quando são somente adultos,
nós geralmente procedemos, eu vou explicar como, mas vou aproveitar mandando um abraço para Liz Rodolfo. Seja muito bem-vindo, Eudócia Reis, nossa querida Eudócia. Mas o Evangelho, geralmente, como que nós fazemos? Iniciamos com um livro de páginas, tem muitos livros de mensagem. Iniciamos com um livro, fazemos uma prece inicial, abrimos o Evangelho e vamos lendo e comentando, refletindo. Ah, mas eu sozinho, como que eu vou fazer? Não tem problema, faça da mesma forma. Inclusive, se desejar, pode fazer em voz alta mesmo, porque às vezes os benfeitores trazem espíritos para acompanharem o Evangelho e que são espíritos que ainda não conseguem ler o nosso pensamento. Então a gente pode ler mesmo sozinho em voz alta. Não, se alguém estiver passando, fulano está lendo em voz alta, comentando em voz alta, não tem problema nenhum, porque aqueles que estão à nossa volta vão conseguir ouvir, porque nem sempre eles conseguem ouvir o nosso pensamento. Mas são 20 horas, cumprimentando a Rita de Cássia, todos esses amigos muito especiais. Nós vamos abrir aqui uma página do livro Vinha de Luz, através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, e abrimos aqui na mensagem 89, na intimidade do ser. É uma passagem de Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Então, Paulo escreve à igreja de Colosso: Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Emmanuel assim comenta: indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura cerebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. Amigos, vamos orar. Agradecer por estarmos reunidos em nome do Cristo Jesus, abrindo os nossos lares para beber dessa fonte de amor. E pedimos, Senhor, toca os nossos corações. Esteja, Senhor, sempre presente em nossas vidas, auxiliando-nos para que possamos compreender a Tua mensagem e não somente compreendê-la, mas vivenciá-la a cada momento. Se conosco, Senhor, agora e para todo sempre. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Bom, aproveitando, mandando um abraço aqui também para a Niva. E
Tá ao contrário, é Luzinete, eu acho. Sejam todas muito bem-vindas. Mas Roberto já vai agora iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos na introdução, o item 3, que são as notícias históricas, e ele vai hoje dar continuidade falando sobre os fariseus. Então, boa noite, amigos e amigas queridas. Mais uma vez nos encontramos, né? Coisa boa. A Leila já adiantou um pouquinho, né? Nós estamos, assim, a observação que ela fez anterior, quem chegou depois não viu, é que, a depender da edição e da editora, é a ordem, e fazemos isso com relação ao item 3, que é notícias históricas. Então a ordem está aí alterada. Mas vou seguindo a minha, vocês busquem aí, que a Leila já está inclusive com o dela, que é uma edição diferente da que eu estou lendo, e vamos falar sobre os fariseus. Quem são esses? Que figura é essa? A quem Jesus tanto reprochou? Muito bem. Os fariseus vêm do hebreu parush, divisão, separação. E diz assim: ainda a tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações desculpe. Um pouquinho mais baixo. Das interpretações dadas sucessivamente ao sentido das Escrituras e tomadas artigos de dogma. Vamos falar depois, não nesse momento, nessa abordagem, o que quer dizer dogma, para que a sequência do raciocínio não seja interrompida. Constituía entre os doutores assuntos de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no sentido das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Eu vou interromper aqui um pouquinho, Roberto, porque hoje nós pegamos um pouco de vento de manhã e eu acho que isso deve ter afetado ele. Não sei onde vocês estão, mas a ventania que geralmente acontecia no mês de agosto está acontecendo no mês de setembro. Aqui ventou muito ontem à noite, hoje também estava um pouco de vento, e eu acho que está afetando um pouco a garganta dele. Qualquer coisa, eu vou dando continuidade a essa leitura. Vou fazer o seguinte, vou compartilhar, muito obrigado. Então eu faço a leitura e você faça os comentários, tudo bem? Tá bom. Escolástica da Idade Média. Paramos aqui. Tem algum comentário? Então, para que a gente possa ir devagarinho, eu sempre gosto de lembrar isso, aproveitando, mandando um abraço também para Ladináurea, seja muito bem-vinda, e a nossa querida Tassimara também. Que bom, Tassimara, aqui conosco. Sejam todas muito bem-vindas. Mas eu gosto de frisar para que a gente possa ter essa compreensão, que às vezes o pessoal pode pensar, nossa, mas tão demorado isso, o evangelho no lar, eu achava que ia ser um momento só de prece, mas nós precisamos, nós espíritas, termos uma compreensão da Bíblia como um todo. E muitas palavras, muitos personagens que são citados, às vezes a gente fala sem saber, sem compreender quem é fariseu, quem é os saduceus, quem são os samaritanos, e ficamos nós espíritas, às vezes, até um pouco constrangidos diante de irmãos de outras crenças que conhecem mais a Bíblia e nós, às vezes, não temos esse conhecimento. Como Kardec disse, o Espiritismo é a ciência do infinito, então nós precisamos ter uma compreensão
Até para não passarmos, entre aspas, vergonha. Posso fazer um comentário aqui, Leila? Sim, agora acalmou a garganta, pode falar. É a compreensão de vocês e as pressas, né, gente? Ajuda muito. Muito obrigado. Aqui fala sobre os chamados doutores, né, que constituíam a seita dos fariseus, o farisaísmo, e que às vezes se perdia em discussões intermináveis. Olha só, uma determinada feita, um benfeitor espiritual, nos advertiu para que não ficássemos muito atrelados ao texto, mas à essência da mensagem. Porquanto, e aí Jesus é que já nos ensina, para que não sejamos quais os fermentos dos fariseus, discussões intermináveis. E aí, adiante, nesse mesmo parágrafo, ainda fala das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média, onde nós tivemos uma grande, os chamados exegetas, e aqueles também que pugnavam por cada um interpretar a sua maneira. Mas ainda vemos isso hoje, com tanta intensidade quanto foi lá, não é? Então daí, continua Kardec, nascerem diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter um monopólio da verdade, detestando-se umas às outras, como só ia acontecer. É lógico, cada um queria fazer prevalecer o seu ponto de vista, a sua leitura, a sua interpretação. A interpretação, em qualquer texto, ela é essencial. Afinal de contas, é alguém que escreveu e está pretendendo transmitir uma ideia, um fundamento, um conhecimento a quem o lerá após. Entretanto, aí, ao ensejo de algum tempo, as palavras mudam, ou mudam-se-lhes os sentidos, conforme a época e os costumes, a cultura e a civilização. Tudo bem? Quer comentar aí alguma coisa? Não, pode prosseguir. Aí fala que entre essas seitas, e que elas se detestavam-se reciprocamente, né? E entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus. Não era somente os fariseus. Os fariseus era apenas uma das seitas, né? E entre os fariseus sobressaiu-se um chefe chamado Hillel. Hillel era doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Veja bem, quando nós abraçamos uma ideia e assumimos o princípio de exclusão de todas as demais, nós nos fechamos. Daí a origem das seitas, né? Os chamados movimentos sectários, né? Que é separação, separativismo. Agora aqui Kardec faz ainda, eu leio agora, Leila, nota ou deixa eu... Pode ler. Já falando em Hillel, né? Na realidade é uma nota da editora. Né? Nota da editora, nesse caso é da FEB, né? Então, assim, ele chama a atenção, o editor, para dizer assim, não confundir esse Hillel, vamos lá, dos fariseus, né? Que fundou a seita dos fariseus, com o seu homônimo, que viveu 200 anos mais tarde, e estabeleceu os princípios religiosos e sociais de um sistema todo de tolerância e amor, sistema hoje conhecido por Hillelismo. Esse Hillel, a que a editora faz referência, ele teria sido um dos mestres de quem? Nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Né? Acho que dispensa mais comentários. Mas vamos voltar então a esse outro Hillel, né? Que era doutor, como diz, nascido na Babilônia. E então eles deviam depositar fé somente nas Escrituras. Uma coisa muito impositiva, né? E limitante também. E a sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Cristo. Os fariseus, em diversas épocas, foram perseguidos especialmente por Hircano, que era um soberano pontífice e rei dos judeus. Ainda Aristóbulo
e Alexandre, este rei da Síria. E este último, porém, lhes deferiu honras e restituiu os bens, de sorte que eles readquiriram o antigo poderio e o conservaram até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, época em que se lhes apagou o nome em consequência da dispersão dos judeus. Leila, sem querer perder o foco, eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre a destruição desse templo e o que significou para o povo hebreu. Você quer fazer um comentário sobre isso? Não, pode, porque hoje nós vamos só até essa parte, você até pode aqui comentar. Ok, muito bem. Então, veja bem, não é obra do acaso e também tem uma motivação histórica, porque todos aqueles que se sobressaem, independente da sua ideologia, da sua época, ele é combatido. Foi combatido muitas vezes com muita ferocidade. Isso ocorreu com os fariseus, através das imposições destes soberanos citados aqui, Aristóbulo, Hircano, Alexandre, rei da Síria. Não é o Alexandre da Macedônia também, tá? Então, sobre a destruição do templo de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, sabendo que esse templo ele foi remodulado, ou melhor, reformado, ele foi embelezado, a palavra é essa, né? Ricamente adornado, e onde ocorria também as chamadas celebrações, né? Como a Pentecostes, a Páscoa, parte da cultura dos hebreus. E no ano 70, entretanto, e conforme tinha lá sido prescrito num exercício, mediunidade de futuro, como é que é o nome? Precognição, né? Que previa sua destruição do templo. Quando os apóstolos, embevecidos diante daquelas colunas monumentais, endereçou-lhes alguns elogios, e fazendo isso referência ao Mestre Jesus, e ele diz, em verdade, eu lhe digo que dia virá em que não ficará pedra sobre pedra. E assim foi, o templo foi derruído quando da invasão de um general romano, Tito. Então ele queria apagar na história do povo hebreu, e é isso que ele considerou uma mácula, né? Que confrontavam os chamados deus pagãos dos romanos. Então era isso aí que eu tinha que colocar. Pode marcar aqui, que a gente semana que vem continua. Tudo bem. E então, só para frisar do que a gente leu até agora, os fariseus, uma seita que surgiu cerca de 200 anos antes da vinda do Cristo. E eles, como nós também acabamos de ver, a palavra, né, significa divisão, separação, porque apesar deles seguirem os ensinamentos da Torá, mas eles tinham uma maneira de interpretar que trazia essa divisão, essa separação entre os próprios judeus. Mas semana que vem nós vamos dar continuidade, ainda falando sobre os fariseus, porque é um texto, essa item 3, parte histórica, também é um pouquinho longo, não tão longo quanto foi o item 2, mas é um pouquinho longo. Mas a nossa irmã, a Laudináurea, ela pedindo orações. Minha querida, eu não sei, depois, inclusive, se você desejar, entre em contato pelo WhatsApp do nosso Centro Espírita, eu vou passar o número do WhatsApp, como eu sempre passo, para você detalhar mais, se você quer encaminhar o nome para a reunião de vibração e radiação, que é toda terça-feira. Mas o que eu sugiro agora, nesse momento, eu não sei se você já providenciou, mas providencie, se possível, um copinho ou uma garrafinha de água para a pessoa que está precisando. Mentalize essa pessoa, pense nela no momento que nós vamos orar, e os emissários de mais alto estarão apostos, auxiliando. Eu não sei se ele está em casa, se por acaso ele está no hospital, mas
você mentalize, porque você só pediu para orar, mas não encaminhou o nome, não encaminhou nada, então você vai ser esse canal de ligação com Ele. Aproveitamos para lembrar aqueles que estão conosco nesse momento e que sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia, porque os benfeitores amigos, eles estão ao nosso lado, estão vasculhando as nossas necessidades e vão nos ofertar de acordo com o que nós precisamos. Mas nós convidamos aqueles que estão agora criando essa grande rede de esperança, que sentem que têm condições de doar, vamos fazer uma grande rede de doação. Jesus conta conosco. Nós vamos agora expandir os nossos corações, vamos deixar os nossos melhores pensamentos e sentimentos aflorarem. Todos nós somos centelhas divinas, somos filhos do Pai, Criador de todo o universo. Temos o potencial de cura. Inclusive, cada um de nós temos esse potencial de nos curarmos, mas nós ainda temos dificuldade. Então, por isso, nós nos reunimos em nome do Cristo. Ainda temos muito a aprender, muito a caminhar, mas com desejo de servir no bem, nós já podemos ser úteis. Nós não somos, às vezes, aquela fonte, aquele rio, mas nós podemos ser uma gotinha de água que já vai auxiliando. Então, sejamos agora essa gotinha de água, vamos nos reunindo, vamos abrindo os nossos corações, vamos deixando os nossos melhores pensamentos e sentimentos se expandindo, vamos nos juntando às equipes espirituais que estão conosco, a equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa espírita, os nossos amigos protetores, os nossos anjos guardiães. Vamos sentindo essa presença divina em nossas vidas e junto nós vamos transformar o nosso planeta Terra. Vamos visualizando o nosso planeta resplandecendo, o amor, a paz, a fraternidade, a saúde se fazendo presente, a tolerância, o perdão em todos os corações. E nós vamos dizendo, Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças, necessitadas de luz. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Dai-nos, Senhor, a força, a coragem, a fé. Dai-nos a perseverança para que possamos buscar sempre os teus ensinamentos. Toca no íntimo, Senhor, de nossos corações e que juntos agora possamos envolver o nosso planeta com muito amor, com muita paz, percorrendo os lares, pacificando, harmonizando as famílias, levando o sentimento de perdão a todos os lares. Juntos percorremos os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas. E aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, as nossas vibrações vão transformando em gotículas de amor. Esse amor que tudo cura, que tudo pode, que tudo compreende. E nós vamos suavizando as dores, nós vamos despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. Cada um desses irmãos agora vão sendo acolhidos, beneficiados, juntos com esses emissários divinos. Nós vamos pacificando, harmonizando, curando tantas almas enfermas,
tantos corpos que agora padecem. Vamos confiando e vamos entregando a cada benfeitor amigo a continuidade desse trabalho. E vamos magnetizar as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, instrumentos hospitalares, os aparelhos respiradores, as máquinas de hemodiálise, os pulmões artificiais. Vamos juntos magnetizando os centros cirúrgicos, purificando-os, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas, magnetizando as alimentações, potencializando os efeitos de cura. E nós vamos oferecendo do nosso magnetismo, das nossas vibrações, do nosso amor, e nós vamos confiando em cada benfeitor amigo que se encontra junto a nós. Vamos envolvendo todos os profissionais da área da saúde, que de forma séria, ética, honesta, responsável, ausentam-se de seus lares diuturnamente para aliviar, para curar. Vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz. Para todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita, para os nomes que agora estão sendo lembrados por seus entes queridos, para que eles possam receber todo o auxílio que verte do alto. Vamos vibrando muito amor, muita paz, muita proteção, muita luz. E vamos agora, cada um de nós, de forma individual, dirigirmos as nossas súplicas aos emissários divinos. Vamos dirigindo os nossos pensamentos aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante. E os benfeitores, acompanhando os nossos pensamentos, vão trabalhando, vão beneficiando de acordo com as necessidades de cada um que nos vem ao pensamento. Confiemos. Com gratidão a esses emissários divinos por tudo que está sendo realizado e confiando na proteção do alto, nós agora vamos receber o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é oferecida. Sintamos o amor de Jesus presente em nossas vidas, através de cada benfeitor amigo. Nesse momento, uma chuva suave
em forma de pétalas perfumadas e curativas, vão sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente penetram através do centro coronário e percorrem todos os centros vitais, até o centro plantar. E nós vamos sentindo célula a célula, molécula a molécula, a cura se fazendo presente. A cura física, mental, emocional e espiritual. O amor de Jesus em nossas vidas. E nós vamos sentindo essa energia de cura se expandindo além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. E nós vamos agora aproveitar para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. E agradecendo por tudo que recebemos, agradecendo a Jesus e pedindo: Senhor, abençoa, Senhor Jesus, a semana que se inicia. Conduza-nos, Senhor, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Que possamos estar novamente no próximo domingo reunidos em Teu nome. Ó Senhor, dá-nos a Tua proteção, a Tua paz. Agradecendo aos nossos anjos guardiães, agradecendo as equipes espirituais que acorreram ao nosso chamado, agradecendo a Jesus e a Deus, nosso Pai. Nós convidamos a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos e desejando a todos que a doce paz de Jesus esteja presente no lar e no coração de cada um de vocês. Muito obrigada, Senhor. Amigos, depois de tudo que recebemos, só podemos agradecer. Agradecer ao Senhor da vida por mais essa noite de paz. E nós aproveitamos para lembrar aqueles que porventura ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram. Nosso canal do YouTube, nós temos quase 900 vídeos. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários. Vamos semear a luz. Nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Juntos podemos muito. E nós aproveitamos para lembrar amanhã, segunda-feira, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, é a nossa palestra da semana. Terça-feira é o nosso estudo do Evangelho. E na terça-feira nós temos o estudo do Evangelho de 8 às 8h30 da noite, pelo Facebook, pelo Instagram.
E logo a seguir, não é ao vivo, é à distância, nós temos a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento, toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite. Quem desejar encaminhar algum nome, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós passaremos todas as orientações. Então, anotem aí o WhatsApp do nosso Centro Espírita, para quem desejar um atendimento fraterno, alguma orientação ou encaminhar algum nome. O DDD é o 19, DDD 19 e o celular é o 99 341 6316. 1999 341 6316. A paz de Jesus sempre junto a cada um. Fiquem com Deus. O Roberto se despede também. Chegamos mais no finalzinho. Faço uma exortação neste momento, para fechar o encontro nessa noite, para que nós mantenhamos mais vigilantes. Quando nós somos avassalados pelas dores próprias ou daqueles que nos são caros, nós tendemos a fraquejar. É neste momento que a nossa fé se fortalecerá, porquanto à medida em que reboam os trovões anunciando a tempestade, com a dinamização dos elementos da natureza, mais fortaleça-se também a nossa fé. As dores são próprias do nosso estágio evolutivo, mas sejamos como Jesus nos recomendou que fôssemos. Ele também venceu ao mundo. As nossas aflições são os nossos desafios. Fechando isso, então, com meus agradecimentos a todos, por mais uma vez este momento de confraternização, em que vocês permitiram-nos, assim como nós também o permitimos, que Jesus, nosso Mestre, adentrasse ao nosso lar. Que tenham todos uma ótima semana. Nós teremos certamente uma data magna para o nosso país essa semana. Então, agradeçamos também pela oportunidade de ter nascido neste país, que é a pátria do Evangelho. Muito obrigado e até o próximo domingo, se Deus assim permitir. Até lá.